Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Na verdade, esse problema aqui você faz uma vez, duas vezes, três vezes e depois você decora, tá? Porque isso aqui é uma coisa que você tem que levar pro resto da sua vida, pro resto da sua vida. Quando você estiver bem velhinho lá, você tem que lembrar disso aqui. Então é o seguinte, um triângulo equilátero tem 48 centímetros de perímetro. Calcule a medida da altura desse triângulo. Então olha só, triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. A gente sempre, né, que estiver estudando, fazendo vestibular, alguma coisa, você sempre vai utilizar a altura do triângulo equilátero. Raros os vestibulares ou concursos em que cai, né, geometria métrica plana, em que não cai alguma coisa sobre o triângulo equilátero. E uma das coisas mais importantes do triângulo equilátero é a altura dele. Tá? É a distância de um dos vértices até o outro lado, o lado oposto a esse vértice, fazendo 90 graus, tá bom? Como o triângulo é equilátero, ou seja, tem os três lados iguais, essa altura aqui vai ser igual a essa altura aqui, igual a essa altura aqui. A altura dos três lados vão ser iguais e ela vai dividir exatamente o polígono exatamente no meio. Tá? Ele vai dividir exatamente no meio. Ele vai dividir esse lado aqui exatamente no meio. Por quê? Porque é um triângulo equilátero, tá bom? Bom, o perímetro desse triângulo é 48 centímetros. Então, 48 centímetros dividido por 3 vai dar o quê? 4 por 3 dá 1, sobra 1, 18 por 3 dá 6, então dá 16 centímetros o lado. Então, todos os lados têm 16 centímetros. 16 centímetros. E aqui eu não vou colocar 16 centímetros, eu vou colocar aqui 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção justamente disso, que vai aparecer um triângulo aqui, ó. Tá? Um triângulo retângulo, que aqui tem 90 graus. E os ângulos desse triângulo retângulo vão ser 60 graus e 30 graus. Tá? Por quê? Porque como é um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, porque os três lados são iguais. Então, 180, que é a soma dos três ângulos, dividido por 3, dá 60. Então, cada ângulo é 60. Como a altura divide o polígono exatamente no meio, então esse ângulo aqui vai ficar igual a 30. Tá bom? Então, veja, a hipotenusa vai ser 16, um dos catetos será 8 e o outro cateto aqui vai ser a altura do triângulo. Geralmente a gente sinaliza a altura com H, tá bom? Se eu aplicar Pitágoras aqui, eu vou chegar aqui. 16 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, vai ser um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então eu posso isolar h ao quadrado, vai ficar h ao quadrado, vai ser igual a 16 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Tá? Eu joguei esse 8 ao quadrado para cá, ficou 16 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Eu só inverti a equação porque eu gosto mais da letra desse lado aqui, tá? Apesar de que, se você já viu vários vídeos meus, você vai ver que eu às vezes tem a letra para esse lado, mas eu gosto mais desse lado. Tá bom? Então vai ficar aqui h ao quadrado vai ser o quê? Então quando eu tenho a subtração de duas potências, isso daqui é a soma vezes a diferença. Então 16 mais 8 dá 24. Então isso aqui é a mesma coisa que 24 vezes 16 menos 8, 8. Tá bom? Às vezes é mais fácil resolver assim do que resolvendo a potência de cada um e fazer a subtração. Tá? Então quer dizer que h vai ser igual a raiz quadrada de 24 vezes 8. Tá? Só que 24 é o quê? É 8 vezes 3. Tá? 24 é 8 vezes 3 vezes 8. Então dá para ver que raiz quadrada de 8 ao quadrado dá 8. Isso daqui vai ser 8 raiz de 3 centímetros. Tá bom? Tá. Mas o que eu falei que a gente tinha que decorar, que é importante decorar e levar para o resto da vida até quando ser velhinho? É justamente esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, tá? Como os ângulos são 30 e 60, tá? E se você ainda não estudou, daqui a pouco você vai ver, né? É assunto aqui do primeiro ano, sobre o seno e o cosseno de 30 e 60, tá? Então, esse lado aqui do triângulo equilátero é 16. Esse lado aqui desse triângulo retângulo vai ser metade de 16. E essa altura vai ser o quê? Vai ser a metade do 16 vezes a raiz de 3. Então, a altura do triângulo equilátero sempre será L sobre 2 vezes raiz de 3.
tá bom? Esse lado aqui é o quê? É L, né? Esse 8 aqui vai ser L sobre 2, certo? E aí, o que eu quero que você lembre é que raiz de 3 sobre 2, que é o que você vai usar para calcular a altura, é o cosseno de 30 e o seno de 60. E esse L sobre 2 é a mesma coisa que L vezes meio. E o que é esse meio? É o cosseno de 60 e o seno de 30. Então, você rapidamente consegue chegar na altura do triângulo equilátero, lembrando do seno e do cosseno, tá? Dos ângulos de 30 e 60. Vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, esse pedaço vai ser meio, tá? Vai ser o cosseno de 60, ó, cosseno de 60 e o seno de 30, ó. E esse daqui vai ser o cosseno de 30 e o seno, né, de 60, ó. Tá bom? Então, é isso que eu quero que você lembre, tá? Tá certo que às vezes não vai fechar aqui, porque você talvez não tenha estudado ainda seno e cosseno, mas quem já estudou e está estudando para o vestibular sabe disso, tá? Então, a altura do triângulo equilátero vai ser sempre o lado vezes cosseno de 30 graus, tá? Ou o lado vezes seno de 60 graus. É assim que você rapidamente vai lembrar da altura do triângulo equilátero, sem precisar ficar aplicando Pitágoras aqui o tempo todo. Lembre-se sempre, esse daqui é um triângulo retângulo com os ângulos de 30 e 60. Então, uma das medidas do cateto vai ser um raiz de 3 sobre 2 e esse outro cateto vai ser meio, tá? Que fazem referência ao seno e o cosseno de 30 e 60, tá bom? Então, se você ainda ficou com alguma coisa, pô, não entendi direito, poste nos comentários desse vídeo. Eu tenho outros vídeos que falam sobre isso daqui, sobre o triângulo retângulo. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Agora, se você entendeu, gostou, e se não gostou também, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos desse canal e principalmente os vídeos dessa playlist aqui de geometria métrica plana, tá bom? Ajude as pessoas que você conhece a resolver esse tipo de problema, tá bom? É isso aí, até a próxima.